Boa tarde, meus amores! Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando, né? Para ficar ainda melhor, né? Para a gente poder estar juntinhos o mais breve possível. Estou aqui hoje para uma conversa muito importante. No nosso projeto Conhecendo Minhas Emoções, a gente está falando um pouquinho de cada emoção que a gente sente, de cada sentimento que a gente tem, não é mesmo? A gente fala um pouquinho das nossas emoções a cada aula de empreendedorismo. Só que é muito difícil a gente só falar daquela emoção no momento que está sendo solicitado, não é mesmo? Sem a gente pensar em tudo que aconteceu com a gente, não é? Então hoje eu tô aqui para colocar todo mundo para pensar um pouquinho sobre esses sentimentos, sobre essas emoções que a gente coloca para fora. Hoje vocês vão assistir um pedacinho de um filmezinho bem legal que se chama Divertidamente. E no final da semana, na sexta-feira, dia 2, nós teremos um momento de conversa sobre isso, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre como a gente lida com essas emoções, como colocar essa emoção para fora, porque muitas vezes a gente acha que não pode sentir várias coisas e a gente tem direito de sentir, não é? A gente não consegue controlar o que a gente sente. O que a gente consegue controlar é como a gente vai reagir, né, a essas emoções. Que a gente sabe que a gente não pode descontar nos outros quando a gente está com raiva, mas como fazer isso? Como é que eu sei que eu não estou descontando raiva em ninguém? A gente sabe que a gente tem que controlar até mesmo a nossa alegria para que ela não seja exagerada e a gente não fique ansioso ou ansiosa, não é? Já pensou quando a gente está assim, olha, imaginando, ó, domingo eu vou para casa da vovó e ao longo da semana a gente fica, ai, eu quero ir para casa da minha avó, eu quero ir para casa da minha avó e a gente não consegue fazer uma atividade de escola porque a gente está ansioso para chegar o dia, a gente não consegue dormir direito porque a gente está ansioso para chegar aquele dia. Não é assim que acontece com a gente? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como controlar essas emoções, sobre como lidar com tudo isso aí que fica aqui dentro da gente e a gente às vezes não consegue colocar para fora de uma forma legal, ou às vezes a gente não consegue nem aproveitar o que a gente tem ao longo do dia por causa de não saber lidar com essas emoções. Não é mesmo? Quando a gente vai fazer uma atividade de escola, muitas vezes a gente sabe fazer aquilo ali, mas a gente está ansioso e a gente não consegue colocar. A gente acha que está muito, não é? Ou a gente não quer pegar para fazer, ou a gente quer pedir ajuda demais de coisa que a gente já sabe fazer. Não é assim que acontece? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre as nossas emoções, pensar em tudo que a gente sente e mais do que pensar. Nós vamos fazer o nosso registro, o nosso diário das emoções. Eu vou pedir para todo mundo fazer, pode fazer sozinho, pode fazer com a ajuda da mamãe, do papai, de alguém que puder ajudar você aí, registrando. Você vai falando e o adulto pode registrar. Pode fazer no computador, quem já consegue utilizar o computador ou algum aplicativo para fazer, é gostoso, não é? Pode fazer o seu diário aí também. O diário vai servir para quê? Para você se lembrar de tudo aquilo que você sentiu ao longo da semana. Porque muitas vezes, eu vou contar uma situação, eu vou ver quem já passou por essa situação. Às vezes a gente vai consultar, vai ao médico e chega lá no médico, a gente começa a contar algumas coisas, o médico vai perguntando outras, não é? E às vezes a gente não se lembra de contar tudo que a gente sentiu antes de ter ido para o consultório. Ou quando a gente vai, por exemplo, a uma sessão da psicóloga, a gente chega lá e a gente vai falando tudo que ela vai perguntando. Mas às vezes aquilo que a gente sentiu e ela não perguntou, a gente não se lembra de falar, não é? Porque a gente está preocupado ali, olha, com a consulta, com o momento da consulta e principalmente porque não foi naquele momento que a gente viveu aquilo. Então a gente está com tudo muito fresquinho aqui na cabeça na hora que a gente está vivendo aquilo. Depois que passou, a gente se lembra, mas não é da mesma forma como o momento que a gente está passando, não é? Então eu quero que você registre no momento que você está sentindo alguma coisa, registrar nesse diário. Por exemplo, fiquei com raiva de uma coisa que aconteceu. Corre lá no diário, anota, olha, fiquei com raiva por causa disso, disso e disso. E conta o que aconteceu, tá bom? Ou fiquei muito feliz. Vou contar uma situação. Essa semana que passou, a tia ficou muito feliz com as mensagens, com tudo que recebeu pelo aniversário. Então eu vou anotar no meu diário, olha, fiquei muito feliz quando recebi mensagens do meu aniversário. É uma situação que eu tô contando. Então eu quero que você conte todas as situações que você sentiu alegria, tristeza, raiva, medo
E nojo, você vai registrar essas 5 situações. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na semana você sentiu cada uma dessas aí, que todo mundo sente, não é? A gente sente coisas muito boas e a gente sente coisas que nem sempre são tão boas, mas que a gente pode tirar proveito, pode tirar coisas boas dela. Tá bom? Então, faça o seu diário, né, das suas emoções, porque na hora da nossa conversa, você vai ter de onde se lembrar de tudo aquilo que você passou e vai poder conversar, né, e trazer para você uma forma melhor de lidar com isso, tá? É um momento de conversar e da gente aprender a lidar com todas essas situações. Não deixe de fazer o seu diário e guardar para sexta-feira, dia 2. A gente vai conversar, vai ser uma conversa bem legal, bem descontraída, bem divertida e você vai gostar bastante. E aí, nesse momento, você vai ter o seu diário para contar, né, com esse apoio, para você conversar sobre tudo aquilo que você sentiu e saber lidar um pouquinho melhor com essas situações. Combinado? Faça seu diário, assista o filme e espero você na sexta-feira.